Meu amigo Luiz chegando, meu amigo Marcelo, Diego, Ronaldo, a Kátia. Legal, gente. Vou guardando, vou falando aqui por alto até o pessoal conseguir retornar, até o Instagram entregar de novo para o pessoal aqui a live. E a gente vai seguindo. Eu vou curtindo aqui vocês pro algoritmo também e colocando na fila. Se quiser ir dando uma curtida aí também para o algoritmo e puxando para entregar mais rápido, melhor. Como eu expliquei, né, não é que eu estou mendigando o coraçãozinho não, tá? É porque isso ajuda o algoritmo a colocar na fila os stories e as lives, e aí quem está acompanhando a gente tem acesso mais rápido. E aí a gente consegue seguir em frente. É assim que funciona o Instagram, a gente tem que ir usando os macetes que a gente vai aprendendo aí, né? Fica a dica, inclusive, né, para você que está mexendo com o Instagram. Eu não sou especialista não, mas tenho estudado um pouco a respeito. Então existem várias formas. Quanto mais interação, o algoritmo da rede social ele gosta disso. Quanto mais interação você tem no que você faz e quanto mais você participa interativamente das outras atividades dos seus seguidores, outras pessoas que você segue, mais o Instagram vai colocando você na frente da fila. Isso é regra de rede social. A rede social gosta de interação. Tá bom? E como a gente usa de graça, né, a gente tem que ir aprendendo os macetes que a gente não está pagando para que eles ajudem a gente. O nosso pagamento é esse, é interagir e usar a rede deles. Tá bom, gente? Então, só retomando, né, quase todo mundo já retornou aqui, mas só retomando o que a gente estava conversando, então é isso. A nossa vida, muitas vezes, usando a palavra aqui do pastor Marcelo, meu amigo, a gente tem uma vida compartimentalizada, a gente divide por setores. O que é, Ale, que você está falando? Pastor moderninho, antenado. Na verdade, Ale, eu não sei se eu sou tão moderno, mas a gente tem que ir aprendendo as regras do jogo, né? À medida que a gente vai precisando, a gente tem que ir se virando. Não sei se eu sou tão antenado, não. A hora que eu começar a usar TikTok, eu vou achar que eu estou moderno. Meus filhos já usam. Eu ainda não vi graça naquele negócio, mas nunca se sabe o dia de amanhã. Pessoal, então, é assim que nós muitas vezes agimos. Então, você pode observar. Às vezes a gente tem, no aspecto da fé, a gente tem alguns comportamentos que a gente diz, não, é assim e tal. Mas, no aspecto mais profundo, a gente tem também as nossas hipocrisias, os nossos maus comportamentos, o nosso padrão pecaminoso repetitivo. Isso quebra a gente. E não quebra a gente só no aspecto individual, quebra no sentido relacional. A gente acaba sofrendo também no casamento, a gente sofre na criação dos filhos, a gente sofre no trabalho. Eu não preciso citar muitos exemplos, eu tenho certeza que você já deve estar lembrando de algumas situações como essas. Quando a gente casa, quando a gente vai morar junto com alguém que a gente ama, né, esposa, marido, a gente, no início tudo é lua de mel e tal, mas depois a gente começa a perceber que os padrões de comportamento são diferentes. Eu venho de uma criação, minha esposa vem de outra. O pai dela agia de uma certa maneira com relação a algumas coisas e eu acho de outra. E às vezes a esposa fica querendo casar com o pai. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Não de uma maneira literal, mas ela quer que o marido age igual ao pai. O marido está esperando que a esposa seja a mãe. Ele fica chateado porque a esposa não está agindo igual a mãe dele. E aí leva tempo para haver esse encaixe, né, para haver um ajuste. E esse padrão, ele não é ajustado da noite para o dia. E às vezes leva uma vida inteira. E muitas vezes não se ajusta. E quando não se ajusta, vai dar briga, vai dar infelicidade e às vezes dá até divórcio. Ou traição, ou qualquer outra coisa. Sei lá, né? Tem esposa que às vezes veio de um histórico do pai que traía a mãe, e a esposa, até inconscientemente, ela espera que o marido traia ela. É doentio isso, né? Thaís, minha esposa, está falando que a gente está se encaixando há 15 anos. É isso aí, né? Às vezes a gente precisa fazer uns ajustes, mas graças a Deus a gente está até agora. Até agora está dando certo, né, amor? Graças a Deus.
como diz o pastor Marcelo aqui, né? Como diria o pastor Paulo Damião, casamento é um milagre. É verdade, é um milagre de Deus. E, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, casamento é um mistério divino. Ele tem um sermão, procura no YouTube que você vai encontrar. Casamento é um mistério divino. Um grande sermão que ele fala a respeito do casamento. É um milagre de Deus. Mas é um milagre por quê? Porque tem Deus nesse negócio. Quando tem Deus na nossa vida, na nossa história, o milagre acontece. Tá ok, gente? Então, a gente muitas vezes sofre por conta de um fruto doloroso de uma espiritualidade desconectada. Olha a Vanessa aí, dia 20, vai fazer 20 anos de casamento. Parabéns, Vanessa. Muitas lutas, né? E muitas bênçãos também. E é assim. E a nossa vida familiar, casamento, ela se torna cada vez melhor quando a gente conhece e aprende a respeito desses padrões e começa a mudar isso. Então, a gente não precisa viver uma vida por departamentos. A gente pode ir quebrando essas paredes que separam os departamentos e transformando tudo numa coisa só. Transformando tudo em um comportamento, em uma realidade, em um padrão só. Então é possível ver isso, mas a gente tem que ser honesto com as nossas emoções, com a nossa história, com os nossos padrões. Veja, gente, lembra que a gente estava falando de maldição hereditária, que eu não creio nisso, lá no início, que eu estava só fazendo um contexto? O que acontece, gente? Não é maldição porque isso não é o que te define. Isso é o que tem conceito aberto nos relacionamentos, não só na sala e cozinha. É isso aí. Né? Aqui em São Paulo tem um conceito aqui de arquitetura que o pessoal agora, muitos prédios aí estão vendendo apartamentos que são estúdios, né? É muito pequenininho. Mas o que é essa ideia do estúdio? Você tem ali um espaço que é único. Você tem ali uma cozinha, um banheiro e o resto é tudo. Ali você vai colocar quarto, vai colocar sofá, vai colocar televisão, é tudo uma coisa só. Não tem divisão de parede. Tem estúdio aqui que é de 20 metros quadrados. Né? Não é isso que é a proposta para a gente morar. Eu prefiro uma casa grande, embora eu more num apartamento bom, até para o bairro que eu moro, até um apartamento grande, pelo preço, né, pelo custo de vida aqui. Mas a nossa vida ela não precisa ser departamentalizada no que se refere às nossas emoções e relacionamentos. Ok? A gente vive papéis na sociedade, isso não vai mudar. Ser pastor é uma vocação, mas é um papel social também, no meu caso. Ser hipnoterapeuta é uma profissão, uma vocação também, mas é um papel. Ser marido e ser pai é parte da minha essência familiar, mas é um papel. Nós não estamos falando aqui de papéis, tá ok? Nós estamos falando de emoções e de comportamentos. Eu sou o que sou, eu não consigo mudar uma coisa e ser outra. Eu não consigo ser pastor e não ser pai. Mesmo que eu diga que agora eu estou exercendo meu papel de pastor, mas eu continuo sendo pai, eu continuo sendo marido, eu continuo sendo filho, eu continuo sendo o Leonardo Palmeirense que eu sou. É assim que é a minha vida. Então, quanto mais a gente se conhece, e quanto mais a gente trata essas coisas, mais a gente melhora. Então, se, por exemplo, tem um padrão familiar que vem comigo, em que eu tenho dificuldade de me abrir, às vezes eu sou uma pessoa muito fechada, estou usando como exemplo, eu não sou fechado, às vezes eu falo até demais. Né? Mas se eu, por exemplo, tenho dificuldade para abrir meu coração, e isso vem de um padrão familiar, porque meu pai ou minha mãe também era fechado, e eu nunca tive liberdade para abrir meus sentimentos em família, eu não vou conseguir reproduzir isso também com a minha esposa, ou com meu marido, ou com meus filhos, ou, enfim. Né? Então, eu preciso quebrar esse padrão. Eu não preciso carregar isso. Por quê? Porque isso talvez esteja me fazendo sofrer. E Deus nos ajuda nessa mudança. Nós vamos falar na semana que vem, na segunda parte, sobre como Cristo ele nos ajuda nessa transformação. Nessa primeira parte nós estamos só problematizando a questão para depois a gente solucionar em Cristo. Isso no segundo capítulo, tá? Minha amiga Viviane, que é psicóloga e hipnoterapeuta também, minha colega de Omni, ela está dizendo,
sim, os papéis não se desfazem porque estamos em outra função. É isso mesmo, Vivi, eu concordo plenamente com você. Nós somos uma coisa só, né? A gente realiza papéis que são sociais, mas minha esposa está dizendo, como eles diziam lá em Minas Gerais, eu sou lambido. É isso mesmo. Você sabe o que é uma pessoa lambida? Tem alguém de Minas aqui? Tem o Diego, né, que é mineirinho também. Né? O Diego sabe o que é uma pessoa lambida, né, Diego? Pessoa lambida é uma pessoa muito enxerida, muito aberta, né, que fala muito, né, é uma pessoa lambida, no sentido positivo ou negativo. É isso mesmo, Diego? Estou traduzindo, né, o que é uma pessoa lambida? É isso aí. Então, eu sou assim. O Diego também é lambido. Se você não sabia, você aprendeu agora o que é ser lambido. Aliás, gente, o dicionário de Minas é muito rico, né? É uma pessoa lambida, uma criança bonitinha, ela não é bonitinha, ela é uma belezinha. Uma pessoa muito grosseira, ela não é grossa, ela é um cavalo. Aprendi muita coisa em Minas Gerais. Os meus filhos são mineiros, nasceram em Minas. Então eles também são lambidinhos. Ok, gente. Então, quando nós temos uma espiritualidade desconectada, significa que Deus, em Cristo, Ele alcança a nossa vida de uma maneira plena, né? Aciado, né, Luiz? Uma pessoa aciada. O que é uma pessoa aciada? É uma pessoa, vou traduzir na minha linguagem, né? É uma pessoa limpa, uma pessoa bem arrumadinha, né? Ela é aciada. Olha como meu cabelo está aciado, né? Tá com gelzinho arrumadinho. Agora há pouco eu publiquei uma foto que ele estava uma bagunça. Então, quando Deus começa a agir na nossa vida, nós temos que abrir os departamentos da nossa vida para que Ele nos transforme. Quanto mais Ele nos transforma, mais esses padrões negativos são quebrados. Quanto mais esses padrões negativos são quebrados, melhor é a nossa vida emocional e, portanto, espiritual. Ok? Gente, ficou claro essa questão dos padrões? Então, só retomando, eu usei como exemplo o meu padrão familiar, né? Falei um pouco do meu pai, que ele tinha um problema com o alcoolismo. Falei pouco da minha mãe, mas, por exemplo, a família da minha mãe, ela tem também uma questão desestrutural. Minha mãe, ela foi criada pela avó até a adolescência. Era muito comum naquela época, né? A avó escolhia um dos netos para ser o seu chaveirinho, e naquela época, né, se tinha muitos filhos, então a minha avó teve vários filhos, que são os meus tios. Um dos meus tios estão aqui na live, que não foi o último caçula homem, né? Depois teve minha tia Ruth, que foi a caçula de todas, e minha mãe era mais velha, então a minha bisavó, que era a avó da minha mãe, trouxe ela para criar. Então ela teve uma criação com a avó dela, que era a minha bisa, a italianinha, e depois minha mãe na adolescência voltou para casa da mãe, foi conviver com os irmãos. Então, gente, vocês imaginam a quantidade de padrões familiares, de comportamentos, de traumas, de alegrias, de qualidades? É um caldeirão de sentimentos, de emoções e de padrões. Aí ela casa com meu pai, que vem de um outro padrão, que vem de uma outra história. Então, a minha avó, por exemplo, ela nasceu no Rio de Janeiro. Ela casou com o meu avô, que veio da Bahia, que era baiano. E minha avó, por mais que ela tivesse afeto pelo marido e amor pelos filhos, mas a minha avó, ela veio de um contexto que não se casava por amor. Os filhos mais velhos viram lá meu avô, viram lá o baiano, que era trabalhador, que era esforçado, que era um bom partido no sentido prático da coisa, e falou assim, ó, é com ela que você vai casar. É com ele que você vai casar. Os irmãos mais velhos tomaram a frente e falaram, ó, vamos encaminhar logo ela para ela poder ter a vida. Então, assim, nunca teve amor, no sentido de paixão. E isso formou também o padrão familiar dela, que passou para o meu pai, passou para os meus tios, e isso tudo veio para a gente também. Então, essa é a minha história. Então, eu tive que reconhecer, e até hoje eu ainda estou aprendendo e reconhecendo esses padrões, para que os problemas e as dores mudem ao longo da minha vida. Para mim, eu tenho o privilégio
de desde os 19 anos viver com Cristo, isso tem feito muita diferença. Então eu tenho uma estrutura espiritual que tem me ajudado nesse sentido. Por outro lado, eu tenho me tratado emocionalmente e continuamente até hoje. Então essas coisas têm sido quebradas e transformadas. Eu tenho um longo caminho pela frente ainda, tá, gente? Eu não estou bem resolvido. Mas em muitas coisas, graças a Deus, a coisa já está estruturada. O Diego está comentando aqui que a relação com o dinheiro é algo presente na sua vida. Sim, Diego. A relação com o dinheiro, até eu vou trabalhar isso numa outra série com mais profundidade. Relação com o trabalho e relação com o dinheiro, tá? Mas só uma pinçada aqui. A relação com o dinheiro, ela é decisiva para o padrão familiar de muitas pessoas. Porque o dinheiro, na verdade, ele é muito importante para a nossa estrutura emocional também. Não é o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Concordo. Mas a Bíblia em nenhum momento nega a importância do dinheiro para as nossas relações sociais. Só que a relação social ela é norteada por isso também. Tem gente que lida muito mal com o dinheiro. Tem família que se rebenta, que se quebra estruturalmente porque lida mal com o dinheiro. Tem gente que é pão dura, gente que puxa o tapete do familiar por causa de dinheiro. E tem gente que se arrebenta porque lida mal com o dinheiro no aspecto de não saber cuidar com o dinheiro. Tem gente que se arrebenta, vive devendo, vive estrupiada, vive dura, vive dando calote nos outros. Isso é horrível também. E por quê? Porque não sabe lidar bem com o dinheiro. E veja, se você é pão duro ou você é mão aberta, seja o que for, isso é relação com o dinheiro. Isso não traz benefícios, traz malefícios, né? E lidar bem com o dinheiro é uma coisa saudável também, ok? Isso também tem a ver com crença, tem a ver com padrão, tem a ver com uma série de coisas que precisam ser tratadas e transformadas. Tem gente que consegue viver bem com R$2.000. Eu não sei como é que faz isso no Brasil, mas tem gente que vive. Tem gente que ganha R$15.000 e vive devendo. Isso é padrão, isso é crença, isso é forma de se relacionar com o dinheiro. Tem gente que está com dinheiro sobrando no banco, mas é miserável. Como é que faz? Então isso também é padrão, ok? Gente, antes da gente encerrar, eu prometi que eu não ia ficar muito tempo aqui no segundo horário nosso, mas algum exemplo que você gostaria de citar? Tem alguma questão familiar que talvez essa nossa reflexão aqui tenha te ajudado a refletir, trazido alguma luz para você? Se você quiser compartilhar aí com a gente, vai ajudar a gente. Você pode colocar aí, ó, eu acho isso, eu vi isso. Eu sei que os mais lambidos aqui, usando a linguagem do mineiro, tem mais facilidade para falar. Então eu, Diego, Marcelo, a gente é mais lambido, a gente fala. A Vanessa ajudou a gente aí. Mas se você tem alguma coisa que você queira... o Lucas Ferraz, que entrou aqui, que também é mineiro, né? Se eu não estou confundindo aqui o Lucas, se for o Lucas que eu estou pensando, né? É lá de Minas também. Então, se você tem alguma coisa que você queira comentar, perguntar, coloca aí pra gente, né, para ilustrar se faz sentido para você, se não faz, e depois a gente encerra aí esse segundo momento da live. Como é que tá isso, gente? Enquanto isso eu vou tomando água aqui. É ele mesmo, né, Thaís? Ele é mineiro, então ele sabe o que é ser uma pessoa lambida. O Lucas Ferraz, por temperamento, ele não era muito lambido, não. Pelo menos enquanto a gente conviveu lá em Minas, não. Não sei se é agora, como é que é. Vanessa, eu acho que eu demorei demais a entender minha saúde emocional. Vanessa, mas que bom que você entende agora. O importante é não carregar essa dor do passado. Não importa se você tomou ciência ontem ou agora. O importante é que você tomou ciência. E isso faz diferença daqui para frente. Eu vou fazer 45 anos agora, dia 24. Semana que vem, aí, domingo que vem, eu estou fazendo aniversário. Domingo? Deixa eu ver se é domingo mesmo. Não, sem ser amanhã, domingo que vem. E com 45 anos eu estou vendo coisas que são até infantis do meu comportamento, nas minhas emoções, mas eu não tinha noção. Então que bom que eu estou vendo isso agora. Gisele, sim, a relação com os meus filhos, no qual eu tento fazer diferente do tratamento que recebi dos meus pais. Mas vira e mexe me pego reproduzindo alguns padrões. Exatamente, Gi. Por quê?
Porque são padrões. São formas padrões. O que é um padrão? É uma forma padronizada de agir e de sentir. Agora, você não precisa ser escrava dos seus padrões. Você pode mudar isso, você pode quebrar isso. Aí você diz, né, mas tenho bem claro o que quero repetir e o que não quero repetir. Ótimo, já é um começo. Uma vez que você detecta isso e percebe, você já sabe. Gente, eu não crio os meus filhos da mesma forma que eu fui criado. Por quê? Porque há certas coisas na minha criação que eu não quero para meus filhos. Então eu faço diferente. Agora, eu sei também que há muitos padrões que a gente repete. A Vivi está falando, né? É verdade, repetir padrões é difícil não ocorrer, é verdade? Mas uma vez que a gente toma ciência, já é o primeiro passo para a gente mudar isso. E uma vez que a gente começa a querer mudar, a gente vai buscando algumas estratégias. Espiritualmente falando, sábado que vem nós vamos falar dessas estratégias, no aspecto espiritual. Tá? A oração, a busca por um padrão positivo bíblico nos ajuda, tudo isso ajuda. O autoconhecimento ajuda. Né? Na aula passada a gente falou da autorreflexão, né? De você tirar um tempo, ficar quietinho, conversar consigo mesmo. Gente, isso funciona poderosamente. Por quê? Porque Deus criou a gente com o nosso subconsciente. Isso foi Deus que criou a gente assim. Então quando a gente conversa conosco mesmo, a gente está conversando com as nossas emoções. Na linguagem terapêutica, com o subconsciente. Isso faz diferença, porque a gente começa a reconhecer os nossos padrões. A Vivi falou, repetir padrões é difícil. Exato, tem um olhar diferente, filtrar o que foi bom. Exatamente, Vivi. Inclusive, isso é linguagem bíblica também. O apóstolo Paulo, ele ensina isso, né? Que a gente recebe todas as coisas, retém o que é bom e o que não é, a gente deixa de lado. É o nosso filtro espiritual. Né? Agir falando, pastor, acaba sendo engraçado, porque os avós às vezes seguiam um padrão com os filhos e quando vem os filhos fazem e os netos repreendem. Como é que é? Desculpa. Os avós seguiam um padrão com os filhos e quando vem os filhos fazendo com os netos repreendem. É verdade. É isso mesmo. O que acontece? Tem uma frase, essa frase é de Tristão de Ataíde, ele diz assim, que os avós, eles são pais açucarados. E tinha um amigo, o presbítero Jair Lobo, né, que foi um dos meus pais na fé lá no início, que ele dizia assim que o avô é burro que o filho amansa para o neto montar. Essa era a expressão que ele usava. Por quê? Porque os avós, eles também estão passando por um processo de transformação. Eles agem de uma maneira com os filhos, mas depois eles amadurecem. E aí eles começam a ver que não precisavam agir assim com os filhos, e eles fazem isso com os netos. Aí eles chamam a atenção da gente. A minha mãe, ela teve que ser muito firme com a gente. Às vezes ela era severa comigo e com os meus irmãos. Só que quando ela vê eu e a Thaís chamando a atenção dos nossos filhos, ela fica doída. Por quê? Porque ela já amadureceu. E ela já percebeu que às vezes não precisa. E na verdade, os avós não têm a responsabilidade da criação que os pais têm. Então isso também alivia a barra deles. Faz sentido? Diego, às vezes um feedback externo pode ser importante, né, porque a gente se acha normal. Isso. E quem convive com a gente está pronto para dar um feedback. Então, se você quer se conhecer, às vezes o que o marido ou a esposa diz dói na gente, mas faz muito sentido. Por quê? Porque ele tem um olhar diferente. Às vezes um amigo, um mentor. Vivi, nossos avós estão vendo de fora da criação. Perfeito, Vivi. A Ellen, importantíssimo identificar padrões, nem sempre é fácil. Muitos padrões inconscientes se repetem nas gerações e se incorporam, meu Deus, a dinâmica familiar. Mas é possível mudar padrões. Ó, gente, palavra de psicóloga, tá? Assim como a Vivi, a Ellen também é psicóloga. Eu concordo, Ellen. Tá perfeito. Faz muito sentido para mim isso que você falou. A Vivi... Um doce mais doce que batata doce. O Cazu, que estava como Gênesis, agora entrou como Cazu aqui. Verdade, Vivi. Gente, tá claro isso, gente? Perfeito. Há mais alguma dúvida, mais alguma questão, mais algum comentário que vocês queiram fazer?
Nós já estamos com meia hora aí quase meia hora de segunda parte da live. E se não houver mais nenhum comentário, alguma pergunta, a gente encerra esse segundo momento. Tudo bem? Acho que eu já sequei minha água aqui já. Bom, sábado que vem nós vamos encerrar esse capítulo. E como é que nós vamos fazer? Nós vamos partir para as boas novas de Cristo. Ou seja, nós vamos para a solução dessa problemática toda. Embora a gente já dê algumas pinçadas aqui a respeito da solução, mas a gente vai, então, finalizar essa segunda parte e eu acredito que vai ser muito legal e muito positivo para mim e para todos aqui que participam dessa live. Tá bom, gente? Tudo bem? Gente, obrigado por ficar aí comigo nessa 1h30 de conversa. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês, que tenha sido bênção, como foi para a minha vida. E não só o estudo tem sido bênção para mim, mas essa interação com vocês tem sido maravilhosa. E eu fico muito feliz de poder ter esse tempo precioso aí com todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que vocês acham que vale a pena a gente bater um papo, manda para mim no direct. Eu vou ter o maior prazer em responder, em comentar, em interagir. E isso só enriquece cada vez mais aí nossa reflexão. Tá bom? Obrigado, Ellen. Ótima iniciativa. Diego recomenda um texto bíblico. Eu recomendar um texto bíblico para a semana que vem? Não preparei, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Anota aí. Efésios capítulo 1, 3-5. Marcos capítulo 3, do 31 ao 35. Mateus 6, 33. Lê esses textos, depois a gente vai comentar um pouco a respeito. Tá bom? Joia, gente. Pessoal, vou fazer uma oração e aí a gente encerra a reflexão de hoje, tudo bem? Pai, nós te agradecemos por esse tempo precioso que o Senhor nos deu e pedimos agora em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, Pai, para que nós possamos identificar padrões familiares, padrões comportamentais, fatores externos também, Senhor Deus, e que estes possam nos ajudar para que nós possamos ter uma vida mais equilibrada, saudável, emocionalmente e espiritualmente. Ajuda-nos, Pai, a identificar aquilo que nós chamamos de passado e aliviar essas cargas. A Tua palavra diz que o Senhor Jesus tem um fardo suave, que o jugo do Senhor é manso, suave e manso. E, portanto, ó Pai, nós podemos nos despir dessas coisas para viver daqui para frente de uma maneira plena e saudável. Nos ajuda e nos abençoa nesse sentido. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Um bom sábado para todos vocês, um bom fim de semana e para quem vai acompanhar a gente nessa live no domingo lá no Facebook da IPI de Vila Moinho Velho, que Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Um abraço.